Unção tem a ver com algo sobrenatural que te capacita a viver aquilo que você não viveria naturalmente. E essa unção, ela está disponível para aqueles que têm fome, para aqueles que desejam. A unção não é que Deus escolhe simplesmente pela sua vontade quem receberá. A Bíblia nos demonstra que a unção está disponível a todos, e aqueles que demonstram interesse e buscam por ela, Deus a concede. Eu quero contar uma história para vocês de um menino de 21 anos de idade, um boliviano de 21 anos de idade, que uma vez foi para os Estados Unidos estudar medicina, e aproveitou que estava nos Estados Unidos e participou de uma reunião de uma mulher extremamente usada naquela época, chamada Kathryn Kuhlman. Esse boliviano de 21 anos participou daquela reunião e ele ficou impactado com o nível de milagres e de unção que acontecia naquele lugar. E ele disse: eu quero ser usado dessa forma, eu anseio por essa presença. E ele fez os seus estudos e voltou para sua casa, voltou para a Bolívia. Alguns anos depois, ele teve a oportunidade de voltar para os Estados Unidos e pensou: vou de novo numa daquelas reuniões. Quando ele chega no local, os 7.000 lugares daquele lugar estavam completamente ocupados. E ele ficou do lado de fora com mais outras 2.000 pessoas que não conseguiram entrar. E ele ficou do lado de fora, mas ainda estava impactado por aquela unção, por aquela presença, e ele tinha entendido que Deus não tinha filhos preferidos, Deus tinha filhos dedicados. Que não é porque, se Deus usava ela, Ele também podia usar ele, se ele demonstrasse fome e sede por aquele relacionamento e por aquela presença. Então a história fala que esse jovem de 21 anos, olhou aquelas 2.000 pessoas junto com ele, ali fora, alguns doentes, deitados numas macas, alguns numas cadeiras de roda, e ele disse: nem eu e nem eles tiveram a oportunidade de conseguir entrar, mas eu creio que Deus olhou para o nosso desejo de buscar a sua presença e pode nos tocar aqui fora. Diz que esse homem pegou uma cadeira que tinha ali perto, botou a cadeira no meio do povo, subiu em cima da cadeira e começou a gritar, dizendo: o mesmo Espírito que está se movendo lá dentro, Ele está se movendo aqui fora. E as pessoas no mesmo momento começaram a levantar das cadeiras de rodas, sendo curadas, sendo tocadas. Pessoas se jogavam ao chão, chorando na presença de Deus. O nome desse homem, depois você pesquisa na internet, você vai ver que foi um dos maiores avivalistas da nação boliviana, Julio César Ruibal. Esse homem voltou daquela reunião, onde o Espírito usou ele para tocar em vidas. Quando ele volta para a sua nação, ele fica sabendo que a primeira-dama, a esposa do presidente, estava doente. Ele vai até o presidente e pede para que permitam ele orar pela primeira-dama. Quando ele ora por ela, o que vocês acreditam que acontece? Ela é curada. O presidente, com forma de gratidão, diz assim: pode me pedir o que tu quiser, tudo te vai ser concedido nessa nação. Ele disse: me dê os estádios, eu quero fazer reuniões, cultos nos estádios dessa cidade. Aquele homem começou a encher estádios de futebol, pregando o evangelho. Milhares de pessoas eram curadas, eram tocadas, pessoas se rendiam, se prostravam diante do Senhor, por causa de um homem que teve fome pela unção, pela presença, pelo toque de Deus. E o que Deus tem me ministrado é isso: nós precisamos ser uma geração apaixonada. Sabe por quê? Eu estava no carro vindo agora com 2 irmãs, conversando sobre isso. As pessoas estão frias, não têm interesse pelas coisas de Deus. E sabe por quê? Porque está faltando uma referência. Está faltando as pessoas olharem para alguém e dizer: meu Deus, eu quero viver como esse homem vive. Eu quero ter a fé que ele tem, eu quero me mover como ele se move. Está faltando alguns de nós termos fome, sede, até atrairmos a glória de Deus para nos tornarmos referência nessa nação. Falta nós despertarmos nas pessoas a paixão por Deus. Nós estamos vivendo numa geração apaixonada por negócio, apaixonada por dinheiro, apaixonada por riquezas, mas nós não buscamos aquilo que é eterno.
Isaías fala isso, ele disse: por que vocês buscam aquilo que não é eterno? Por que gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E nós precisamos ser apaixonados pela unção. Eu olho para anos passados, eu olho para séculos passados, e eu vejo milhares de homens e mulheres apaixonados pela unção e pela presença de Deus, que fizeram história nos seus dias.